Sejam todos muito bem-vindos à casa de oração do nosso Pai Celestial. Neste domingo, o domingo do Bom Pastor, veremos como o Bom Pastor Jesus cuida das suas ovelhas e como que ele continua a trabalhar, a trazer mais ovelhas para o seu rebanho. Ele faz isso por meio da pregação da sua palavra, por meio da sua igreja e também por meio de órgãos dessa igreja, como a Hora Luterana, que a nossa igreja definiu que no último domingo do mês de abril lembrássemos, comemorássemos o aniversário desse órgão, desse braço da igreja, então trabalha para alcançar diversas pessoas, seja por rádio, seja pela internet, seja por panfletos, levando, ecoando a voz do bom pastor Jesus. Por isso, hoje iremos utilizar a liturgia feita pela própria Hora Luterana, na pessoa do doutor, pastor, professor Gerson Luiz Linden. Façamos a invocação do nome do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em nome do Filho, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Em nome do Espírito Santo, o bom pastor conhece suas ovelhas e elas o conhecem. O Senhor é o meu pastor, nele tenho paz e segurança. Amém. Convido a todos que assim puderem, que fiquem de pé. No Santo Batismo recebemos perdão dos nossos pecados e uma nova vida em Cristo Jesus, através de sua morte e ressurreição. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 4,
fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Reafirmemos, pois, esta nossa fé, renunciando o diabo e todas as suas obras e confessando a nossa fé no Deus triuno. Renunciais o diabo e todas as suas obras e todo o seu procedimento? Credes em Deus Pai? Sim, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Credes em Deus Filho? Sim, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Credes em Deus Espírito Santo? Sim, cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Estais verdadeiramente arrependidos de todos os vossos pecados, e é vosso sincero propósito continuar firmes na fé e na promessa do vosso batismo, fazendo uso abundante dos meios da graça e vivendo dignamente segundo o Evangelho de Jesus Cristo? Sim, com a graça de Deus. Deus onipotente e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos regenerou pela água e pelo Espírito Santo, é vossa fonte e certeza de perdão, vida e salvação. E em seu nome e por sua ordem, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, façamos a leitura do Salmo de hoje, Salmo 23, aonde o rei Davi, numa linguagem própria do povo hebreu, demonstra como que é esse cuidado, como que é esse amor de Deus para com o seu povo. Já que o povo hebreu foi conhecido no Egito por cuidar de ovelhas. Então era o principal trabalho do povo hebreu. Então ele conseguiu trazer uma linguagem simples para o povo, como é esse Deus e como ele nos cuida. Façamos a leitura de forma responsiva. Lerei os versículos ímpares, vocês, os pais. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Oremos. Ó Deus, por nossa redenção, entregaste teu Filho unigênito à morte de cruz, e por sua gloriosa ressurreição nos libertaste do domínio poderoso do nosso inimigo. Por isso, concede que sempre ouçamos a voz do nosso bom pastor Jesus, e nele tenhamos vida, paz e esperança. Levamos a Ti nossa súplica e adoração, confiando que nos ouves por amor do mesmo Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para todo o sempre. Amém. Podem se sentar, cantamos o próximo hino em preparação às demais leituras.
conforme a nossa liturgia, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não terá domínio sobre ele. Aleluia! Cristo nosso Senhor foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa de nossa justificação. Aleluia. Nossa primeira leitura para hoje encontramos em Atos, capítulo 4, versículos 1 a 12. Pedro e João estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Até aqui a primeira leitura. A segunda leitura para hoje temos em 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 24. Como dito na semana passada, João aqui, o mesmo que escreveu o Evangelho, nesta carta ele procura mostrar como que nós vivemos a ressurreição de Cristo Jesus em nosso dia a dia. E aqui ele continua a trabalhar isso. Como que nós vivemos o amor de Deus? Se nós cremos em Cristo Jesus, no seu amor, então nós devemos colocar esse amor em prática. Assim diz o texto, 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 24. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Até aqui a leitura. Façamos como a nossa liturgia. Diz Jesus: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor é o pastor, nada me faltará. Aleluia. A
A leitura do Santo Evangelho nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18, onde Jesus nos fala sobre o verdadeiro pastor, o bom pastor, que nós podemos ver nas leituras de hoje, em especial na leitura do Salmo. Convido quem assim puder de pé para a leitura do Santo Evangelho. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dar e de tornar a recebê-la. Pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Podem se sentar, já temos o próximo item em preparação à mensagem. Em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Neste dia em que celebramos o aniversário da Hora Luterana, ouvimos no Salmo, para o 4º domingo de Páscoa, essas palavras que são uma maravilhosa confissão de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E no Evangelho do dia, ouvimos o próprio Senhor Jesus afirmando: eu sou o bom pastor dá a vida
pelas ovelhas. Uma vida por muitas e muitas vidas. Estimados amigos, a nossa geração vive uma realidade que apresenta algo que nossos pais e avós não experimentaram. Uma doença que se espalha pelo mundo inteiro e que traz milhares, milhões de mortes. Muitas e muitas vidas estão se perdendo. E não se pode esquecer que muitas vidas se perdem também por tantos outros fatores além das doenças. A violência, a fome, as guerras. De fato, nós vivemos uma realidade de morte. Uma triste realidade que se aprofunda quando nos damos conta que a morte física, por mais trágica que seja, nem é o que há de pior. A morte da separação dos entes queridos neste mundo, triste e trágica que é, não supera o horror da morte eterna, a eterna separação entre a criatura e o seu Criador. De fato, a morte se apresenta já neste mundo de mais de uma forma. Por exemplo, quando nós olhamos para o Evangelho deste dia, as palavras de Jesus ditas no Evangelho de João, capítulo 10, foram ditas em uma situação de uma realidade de morte que se apresentava para um determinado homem. Pouco antes do texto de hoje, o capítulo 9 de João, nos relata que um homem cego foi curado por Jesus. Mas então os inimigos de Jesus, a liderança judaica da época, chega até aquele homem e o ameaça para que ele não fale de Jesus. Mas como ele continuava falando, ele foi não apenas ameaçado, mas foi expulso da sinagoga. Ou seja, ele foi expulso da reunião do povo de Deus, que se encontrava na sinagoga para ouvir a palavra de Deus e orar. A mensagem daqueles líderes religiosos para aquele homem que havia sido curado por Jesus era uma mensagem de morte, morte em vida. De fato, havia essa mensagem de morte no ar e, infelizmente, há ainda hoje discursos religiosos que são mensagens não de vida, mas de morte. Foi por causa daquele fato que Jesus fez essa comparação de um rebanho de ovelhas, em que há um bom pastor que cuida das ovelhas e que dá a vida pelas ovelhas. Mas Jesus também diz a outros personagens, aos mercenários, a um lobo, a um ladrão, todos inimigos das ovelhas e responsáveis pela morte delas. Nessa realidade de morte que aquele homem viveu, nessa realidade que nós vivemos, em que a morte está aí de mais de uma forma, é sempre importante lembrar que nós não fomos criados para morrer. A morte é uma inimiga, ela é um intruso dentro do projeto de Deus, na sua linda criação. A morte é fruto da ação do diabo e do pecado, já nas primeiras pessoas, Adão e Eva, trazendo a sua marca, a morte. Uma triste marca que vai por todo o mundo. Por isso é importante lembrar que Deus é o Senhor da vida. Ele continua investindo na vida. E não qualquer vida, mas a vida plena. No versículo anterior ao texto do Evangelho deste dia, nós ouvimos Jesus dizer que ele veio para trazer vida, vida em abundância. Caros amigos, ter vida em abundância parece uma coisa até um tanto distante da nossa realidade. Isso não apenas no que se refere aos cuidados com a saúde, mas também no campo religioso, o mesmo pode ser observado. Não raro a religião e a fé é usada para aprisionar pessoas.
para mantê-las com medo, para levá-las a agir de uma determinada maneira pelo receio de serem castigadas, condenadas. Uma mensagem de morte. Por isso, como é necessário que se ergam vozes, que de uma maneira clara anunciem a palavra do bom pastor. A palavra que traz vida em abundância, aqui e na eternidade. É preciso que haja vozes que anunciem a cruz de Jesus Cristo, que ecoem a voz do bom pastor, que tragam orientação segura e consolo para os pecadores. Estimados irmãos e amigos, como é bom sabermos que num mundo em que a vida parece valer tão pouco, temos um Senhor que olha por nós com carinho, que zela pela nossa vida, não apenas aqui neste mundo, mas que nos conduz à vida eterna. Ele, o bom pastor Jesus, ele diz que as suas ovelhas sabem muito bem quem é o bom pastor. Elas vão somente atrás dele, ouvem a sua voz e o seguem, não vão atrás de um estranho. Aliás, tudo o mais em que uma pessoa coloca sua confiança última não passa de um ídolo, de um falso pastor. Somente Cristo conduz, graças à sua morte de cruz, a vida completa com Deus. Pela sua morte de cruz, nós temos perdão dos pecados e vida em comunhão com o Pai. Jesus tem uma observação muito importante a fazer no texto de hoje. Ele diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. A morte de cruz é a prova definitiva do comprometimento do pastor Jesus, não somente com aquele homem curado e expulso da sinagoga pelos líderes judeus, mas é a prova definitiva do amor de Jesus por ti e por todas as pessoas deste mundo. A morte de Cristo não foi a morte de um mártir que simplesmente deixou algum exemplo de vida. Essa morte que nós lembramos de maneira especial há algumas semanas, na sexta-feira da Paixão, é de fato a morte do Salvador. É a morte daquele que é o Senhor dos céus e da terra. É a morte daquele que é o Senhor da vida e vencedor da morte. Porque este mesmo Jesus que dá a sua vida diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Na ressurreição, Jesus provou isso. A sua morte não foi um acidente de percurso, mas foi o caminho escolhido por Deus para resgatar as ovelhas. Na demonstração mais evidente de que Jesus tem um amor incomparável por toda a humanidade, de que Jesus tem um amor incomparável por ti. A gloriosa ressurreição de Jesus, que nós celebramos de maneira especial neste período do ano, neste tempo de Páscoa, mostra quem Ele de fato é. Ele é o Senhor, Ele é a fonte do perdão, a fonte da comunhão com Deus. Estimados amigos, em meio a vozes que anunciam e trazem morte, que bom que nós temos um misericordioso Deus que nos traz a voz do bom pastor a ecoar, com promessa de vida em abundância. Porque há muitos ouvidos e corações que precisam ouvir essa doce e confortadora voz. A hora luterana existe para que a voz do bom pastor continue a ser ouvida, trazendo perdão dos pecados, paz, esperança, vida em abundância. Por isso que o gracioso pastor Jesus continue a abençoar este precioso serviço da propagação da voz dele mesmo, do bom pastor. Que ele continue a abençoar a hora luterana para a bênção eterna de muitos. Amém.
Passamos este momento para a nossa oração geral e no dia de hoje eu gostaria de ter a ajuda de vocês para a nossa oração geral. Terá algumas partes em que eu irei falar e algumas partes vocês. Por isso, convido aqueles que assim puderem para que fiquem de pé e oremos ao nosso bom Deus. Senhor, oramos pela Igreja e pela proclamação do Evangelho ao mundo. Tem misericórdia, Senhor. Pai amado, que em teu Filho Jesus Cristo trouxeste pessoas de todas as nações para a comunhão contigo, louvamos-te pela tua graça incondicional. Rogamos que estendas o precioso Evangelho da salvação a todos os povos. Conduze tua Igreja para que se empenhe no testemunho da tua verdade. Prepara homens fiéis e dedicados para anunciarem teus desígnios ao teu povo e para que administrem os santos sacramentos conforme tua instituição. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Ó bondoso Criador dos céus e da terra, de ti vêm todos os dons e boas dádivas. Suplicamos pelo nosso país e por todos os países do mundo. Concede sabedoria aos governantes, para que atuem de forma reta e justa, sabendo que a ti devem responder pela autoridade que lhes é conferida. Não permitas que divergências de ordem política obscureçam a busca do bem comum. Neste tempo de pandemia, ampara aqueles que atuam diariamente no atendimento aos que sofrem. Lembramos dos profissionais de saúde e de todos quantos estão envolvidos no amparo a enfermos e familiares. Permanece com o teu consolo junto aos que sofrem, os doentes, os enlutados, os famintos, os desprezados, os que se sentem desamparados. Move teu povo a ter um coração misericordioso e amoroso para com todos, em palavras e ações. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração e nos ajude. Oramos pela hora luterana e sua missão no Brasil e no mundo. Tem misericórdia, Senhor. Ó Santo Espírito, Senhor e doador da vida, que pela fé operada do batismo nos conduzes em Jesus Cristo aos braços do Pai e pelo anúncio do Evangelho, continuamente levas Cristo às nações. Abençoa a hora luterana para que continue sendo um instrumento precioso e fiel da proclamação da verdade que liberta. Abre ouvidos e corações para que a mensagem proclamada por programas de rádio, nos textos e em qualquer meio utilizado atinja seu propósito de trazer perdão, vida, paz e esperança em Jesus. Abençoa particularmente a cada colaborador da hora luterana, para que continue atuando com fidelidade e disposição, sabendo ser teu precioso instrumento para o bem eterno de muitos. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Ó Santo e Triuno Deus, chegamos diante de ti na certeza de que em tua boa e misericordiosa vontade nos ouves bondosamente, e a teu tempo e modo atende nossas súplicas. Por Jesus Cristo, nosso bom pastor. Amém. Oramos a oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Confio no Senhor.
Sim.